E voltamos, pessoal. Bem-vindos de volta. Estamos notificando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Deixa eu já chamar aqui o pessoal. Psicodigital. psicodigital.com.br. Eu acho que eu já convidei. Olá, estou de volta. Já a minha equipe profissional. O Bruno já mandando solicitação para poder entrar aí. Opa, Olá, José, tudo bom? tudo bom? Boa noite. Só um segundo que aqui tá muito alto. Pronto. Boa noite. Tudo Pessoal bom? retorna. Tudo ótimo. Se o pessoal retornar aí, a gente já começa. O Bruno também resolveu sumir e correu. Agora ele correu de vez. Solicitações para entrar. Bruno. Deu solicitação para ele. A gente entrando no grupo ainda. Boa noite. Boa noite. Prazer. Então, pessoal. Me chamo Bruno. Vai, Bruno. Muito prazer. Me chamo Bruno, eu sou o coordenador da Brapse. Estou graduando em psicologia, estou no primeiro semestre. E hoje eu vou ajudar aqui na mediação da live, né? Perguntas, dúvidas, talvez trazer alguns temas importantes para o pessoal pautar no grupo do WhatsApp, no chat, para facilitar um pouquinho, né? Para você. E, Nicolas, gostaria de falar alguma coisa? Peraí, estava respondendo o grupo lá. Então, pessoal, boa noite. Hoje é a live Pandemia de Luto. Sim, eu adorei esse título. A gente está aqui hoje com o José Antônio, que é psicólogo clínico e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental, que, como eu já disse para vocês, não é nenhum segredo que eu sou apaixonado por essa área. E eu estou muito doido para ouvir um pouquinho sobre o luto por essa perspectiva. Por favor, fale sobre os protocolos, porque eu amo os protocolos de atendimento. Se tiver algum que é favorito. É isso, pessoal. Eu não vou tomar muito tempo, porque normalmente o pessoal reclama que as lives são muito curtas, porque dá uma hora o Instagram nos encerra aqui na correria. Então eu vou deixar aí um tempo para vocês aproveitarem ao máximo. Vou respondendo o pessoal aqui nos grupos. E, bem, muito obrigado pela presença de ambos, obrigado pela presença de todo mundo aí no chat. Olá, Otto, apareceu de novo, Otto. E é isso aí, pessoal. Boa sorte aí. Obrigado, Nicolas. Bom, eu me chamo José Antônio, sou psicólogo clínico, como o Nicolas falou. E, bom, eu acho que para a gente falar sobre o luto e falar também sobre a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, é interessante a gente falar um pouquinho também como ela surgiu. Lá na década de 60, tinha um cara chamado Aaron Tim Beck. O Aaron, ele era psicanalista e médico, só que ele era psiquiatra e ele queria encontrar um mecanismo-chave para tratar a depressão, com base na psicanálise. Só que o Aaron, ele foi um cara que na psicanálise ele não encontrou um padrão de tratamento. Ele sabia que tinha sim efetividade no tratamento, mas ele não encontrou um método que fosse padrão para todos os pacientes com depressão. Porém, nessa busca, o Aaron Tim Beck percebeu que existia um padrão cognitivo. O que é falar de um padrão cognitivo? Falar de um padrão cognitivo significa dizer que na mente dessas pessoas existem pensamentos, existem sentimentos e existem crenças centrais intermediárias que giram em torno da depressão. Hoje, a terapia cognitivo-comportamental, ela é gerenciada assim, a produção da terapia beckniana, ela é gerenciada pela Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck. E todos os livros que vocês vão encontrar da terapia beckniana, que foi feito pela Judith Beck, são revisados pelo Aaron, porque o Aaron ainda é vivo.
E o interessante é, por exemplo, a Judith Beck ela explica muito bem no teu livro, que foi o primeiro livro da terapia cognitiva que eu tive o contato lá no meu terceiro período da graduação. E foi o que me fez ficar apaixonado pela terapia cognitiva comportamental, conhecida hoje como TCC. A Judith retrata muito bem a Sally. Já já eu vou entrar no luto, vocês vão entender o porquê eu estou falando disso. E a Sally era uma paciente na qual a Judith explica sobre as crenças, e crenças centrais são sempre algo que dizem em torno da pessoa. Então a Judith falava que a Sally, ao chegar no consultório, chegar na sessão, ela dizia, eu não sou capaz. Então, uma crença central, ela é algo que gira em torno do que a pessoa é. Eu não sou capaz. Então, quando a Judith retrata o caso da Sally, ela fala assim, a Sally chegava para mim e dizia que teve uma situação na biblioteca, essa paciente Sally teve um emprego de bibliotecária. Então, ela tinha uma situação onde ela chegava, retratava que teve uma função na qual foi passada para ela, dizia, eu não sou capaz. E se eu não sou capaz, ela já vinha para a crença intermediária. Se eu não sou capaz, eu não faço nada direito. Então, sempre que ela está em uma situação, vem a crença intermediária, eu não faço nada direito, e depois vem o pensamento automático, eu não vou conseguir. Então, o Aaron Tim Beck percebeu que tinha uma crença central. Pegando a história de vida dessa paciente, ele vê que na infância dela, a mãe dela, por exemplo, sempre comparava as notas dela com a do irmão. E ela dizia, eu não sou tão boa quanto o fulano. Ou seja, com o irmão. Porque a mãe dela sempre comparou ela assim. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente olha para o passado apenas para explicar como aquele padrão de comportamento e sentimento chegou e se originou daquela forma. O mesmo acontece com o luto. Quando você passa por uma situação de perda, o luto vem mediante o significado que você vai dar para isso. E é por isso que eu sou tão apaixonado também, assim como o Nicolas falou, que também é apaixonado, também sou apaixonado pela terapia cognitivo-comportamental. Pelo fato dela ser uma terapia na qual a gente vai sempre olhar para o sujeito, para o subjetivo, para o que está dentro dele. E a gente pergunta, tá, mas eu entendo que a situação aconteceu assim, mas como você se sentiu? Como você se sente agora? E o que foi que você pensou? E muitas vezes o paciente diz, eu não sei dizer o que eu pensei. Então vamos reviver aquele momento? Você me disse que estava em tal lugar, que tais pessoas estavam ao seu redor e você recebeu a notícia. O que é que vem de sentimento em você ao lembrar disso? Ok, você está tendo acesso ao sentimento. E qual o pensamento que está vindo à tua mente agora? E a pessoa tem acesso ao pensamento, porque ela acaba revivendo aquilo. E aí a gente consegue, através de um diálogo socrático, avaliar e fazer com que essa pessoa tenha acesso ao pensamento que ela quer ter, ao sentimento que ela quer ter, e ir modificando junto com ela. Claro que eu não falo de você dizer para o paciente o que ele vai sentir, nem o que ele vai pensar, mas de você produzir com esse paciente algo mais funcional, algo que faça com que ele não deixe aquela situação tomar conta dele, sim que ele use aquela situação para se mover, se movimentar e ter mais saúde emocional e mental. Comentaram... Não tem palavra-chave hoje não, né, Nicolas? Eita, eu fui ligar o microfone e desliguei a câmera. Não, pessoal, hoje não tem palavra-chave. E sobre isso que você falou, Eita, que eu esqueci o nome, Felipe, José Antônio. Gente, é tanta gente pra eu gravar nome, que eu tô numa luta só. Então, José, isso que você falou esclarece bastante, que é um dos princípios da TCC também, a psicoeducação. Eu já fiz até uma psicoeducação sobre o modelo cognitivo aí, e muito rápido. Parabéns, porque isso foi muito rápido e foi muito esclarecedor a respeito disso.
E como ficaria no caso da pessoa que está em negação quanto ao luto? Porque até um caso clínico que surgiu com uma amiga minha hoje, e nesse caso acontece que a família inteira, a morte aconteceu em 2014, e até hoje a família ainda chora a perda, porém se recusam a falar que a pessoa morreu. Eles aceitam e entendem entre si que ele está viajando. Eles tomaram para eles que essa pessoa está viajando. Como seria a vivência do luto nesse período e até durante a pandemia, por exemplo, em que muitas das perdas acontecem com as pessoas distantes, né? Então, como ficaria nesses casos a elaboração do luto? A questão do luto, bom, o que é o luto? O luto, ele é uma perda. Então, pode ser por uma pessoa, pode ser por um objeto, pode ser por um animal de estimação, um pet. Pode ser por qualquer coisa que tenha um significado emocional, subjetivo para aquela pessoa. Então, o luto ele já quer dizer que há uma perda. Eu vou trazer um exemplo que, para mim, foi desafiador na clínica. E, bom, eu tive uma paciente na qual ela tinha um filho e o filho dela sempre saía de carro, com o carro dela. E aí um dia ele pediu a chave do carro, ela falou que não ia ceder para que ele pudesse sair com os amigos. Só que aí ele insistiu, e ela foi e deu a chave do carro, ele saiu. E aí, nisso que ele saiu, aconteceu um acidente e o filho dela faleceu. E assim, ela passou 2 anos lutando com a perda, lutando com o luto, para depois chegar à clínica. E no momento em que ela chega na clínica, fiz sempre a entrevista inicial, o que é que te faz procurar terapia, você já fez terapia antes, que isso é padrão da terapia cognitiva. E, bom, ela tinha me dito que o filho dela tinha falecido há 2 anos, que ela não suportava mais com a perda. Só que, quando eu fui investigar a fundo com essa paciente, ela tinha uma representação. E aí isso entra também na tua pergunta do caso das pessoas que acreditavam que essa pessoa estava viajando. Então, para essa minha paciente, o caso era de que ela tinha a culpa do filho dela ter tido um acidente. Porque foi ela quem cedeu a chave, mesmo ela não querendo que ele saísse, mesmo ela não querendo emprestar o carro. E ela foi, cedeu, e esse rapaz acabou sofrendo um acidente e morreu. E a gente foi investigando e eu percebi que, além dela ter essa culpa, ela também acreditava que ela devia ter ido com o filho, porque ele havia chamado ela para ir com ele. E ela fez, se eu tivesse ido, talvez eu tivesse voltado dirigindo o carro e nada tivesse acontecido. Então, isso já era, claro que toda mãe tem isso de ser super protetora, de ter o cuidado com o filho. E para ela, aquele momento que ela disse não, era o que ela revivia sempre na mente e dizendo, se eu tivesse permanecido a minha posição do não, nada disso teria acontecido e o meu filho estaria aqui. Então, se ela pensa dessa forma e enfatiza esse ponto, significa dizer que para ela, significa dizer que a culpa é dela. Mas era um rapaz que, embora seja maior de idade, embora tenha sua habilitação, ainda assim havia bebido, ainda assim tinha voltado tarde para casa e tinha dirigido em alta velocidade. Então, tem pontos, ou seja, variáveis, que fogem da culpa dela. Não entram na culpa dela, mas que para ela, quem sou eu para dizer que ela não tem culpa? Eu sou a pessoa que está ali para atender ela e que eu entendo que o processo terapêutico é daquela paciente. Então, o cuidado de entender o luto e de manejar essa situação é de você conversar com o paciente e entender como ele chegou primeiro no pensamento automático, ou seja, naquele pensamento que ele vem a respeito da situação,
quais são as crenças que ela tem. E para ela tinha uma crença de ser super protetora. Se é o meu filho, por mais que ele seja maior de idade, a responsabilidade é minha. Então, e qual é o significado que ela dá para essa perda, para esse luto? O significado que ela dava era de que se ela tivesse permanecido à posição de dizer não, isso teria acontecido. Então aí a gente começa aquele trabalho de um diálogo socrático. A mesma coisa eu poderia encaixar na situação de que o que você acabou de falar, que a pessoa estava viajando ainda. Então, vai muito da representação. E a terapia cognitiva, ela tem uma palavra que algumas pessoas aí, acredito que vocês também já devem conhecer, que é o ressignificar. E esse ressignificar nada mais é do que você, primeiro, entender como se chegou àquele significado, para depois você criar um novo significado em cima disso. E não é algo pronto. É um trabalho que vai acontecer devagar com o paciente. Primeiro você entende como ele chegou naquele ponto, depois você vai trazer pontos concretos, ou seja, tá, mas o que de pior poderia acontecer se você tivesse ido? Claro que você tem que mostrar os dois lados para ela, para essa paciente. O que de melhor poderia acontecer? Tá, de 0 a 10, eu gosto muito de trabalhar com de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você acha que você tem culpa e responsabilidade nisso? Ela vai dizer, em início de sessão, em início de atendimento, ela vai dizer um 10 ou 9. Mas, tá, ok. Mas vamos lá, vamos fazer uma listinha juntos. E aí, você pode pegar folha de papel e caneta, se for uma terapia online, você pede para ela pegar. Se for presencial, você pega e faz junto com o paciente. Tá? Quais são os pontos que te fazem chegar à conclusão de que a responsabilidade é sua? Mas, se eu tivesse mantido a minha posição, nada disso teria acontecido. Ok. O que mais você colocaria? E aí ela coloca, eu sou a mãe, eu devo cuidar, é responsabilidade minha. Tá, e quais são os pontos que você tem de que a responsabilidade não é sua? E geralmente quando você chega nessa pergunta, a pessoa não tem a resposta. E aí você tem que fazer um trabalho, ou seja, você como mãe cedeu, mas quem estava dirigindo? Ela vai dizer, o meu filho. Tudo bem, a pessoa já fica impactada com essa pergunta. Ok, ele havia consumido álcool? Sim, eu fiz. Tá, isso entra na tua responsabilidade, na tua culpa? Você pediu para ele beber? Não, eu pedi para ele não beber. Então, se você acha que vale a pena de anotar esse ponto, e aí a pessoa vai dar sempre a opinião dela. E aí, mesmo que ela diga uma opinião contrária, você vai dizer assim, tá, ok, mas o álcool influencia? Influencia. Então, você acha que não vale mesmo a pena colocar? E aí, coloca. Então, a questão do ressignificar e de entender como essa pessoa chegou a esse significado, não é só você trazer uma resposta pronta de mas não foi você que estava dirigindo, você até cedeu, mas foi o teu filho quem acabou se envolvendo em um acidente. Não, é questão de você construir o passo a passo do significado. E aí depois que você tem uma listinha junto com esse paciente, porque fica mais fácil da pessoa entender com pontos concretos de uma lista do que ela tem a favor de que a responsabilidade e culpa é dela e uma lista de que ela tem contrária, de que ela não tem tanta responsabilidade assim. E aí você chega na pergunta final. Será que a tua responsabilidade é 9 ou 10, como você havia me dito no começo? E a pessoa vai dizer, tudo bem. Pensando assim, analisando todos esses pontos, 6. Então ela já dá uma resposta mais sensata. E aí você começa o trabalho de dizer, tá, e como você se sente agora? E ela vai dizer, eu me sinto mal ainda, eu perdi um filho, eu não tenho outro. Ok, você perdeu um filho. Você sempre entende que aquilo que a pessoa está trazendo, para ela, é a maior verdade do mundo. E não significa que seja mentira, mas significa que talvez ela tenha que entender que, primeiro, houve uma mudança, ela teve uma perda, isso é inegável. E segundo, que não dá para ela colocar o filho em uma bolha.
Bruno? José Antônio, teve uma questão aqui que falaram que eu achei interessante a respeito de não ver o corpo, né, depois que vai, sabe, mas a questão da não aceitação ao não ver o corpo, como trabalhar esse processo, né, porque de certa forma você não vai acreditar que a pessoa passou por essa situação do Covid, e ter que enterrar sem poder ver, dizer um adeus e tudo mais. Como trabalhar essa parte no nosso processo de luto? A questão do ver o corpo, eu vou dar uma situação na qual, por exemplo, se você ver o corpo, significa que aquela imagem mental vai ficar em tua mente. Claro que tem pessoas que podem ver o corpo e essa imagem não ficar fixada à mente, mas quando você vê o corpo, o peso, por mais que seja até um desconhecido e principalmente uma pessoa conhecida, quando você chega a ver esse corpo, aquela imagem fixa na mente e você fica revivendo aquilo a cada momento. E aí, quando aquela pessoa tem um significado para você, significa dizer que você sempre que lembrar daquela pessoa, lembrar de algo que te remeta àquela pessoa, aquela imagem volta. Tudo bem, você vê o corpo, pode até te fazer ter a certeza de que algo aconteceu. Mas mesmo assim, ainda é uma visão na qual, além de ser impactante, pode, e quando eu digo pode, é que é uma possibilidade, não significa que em todos os casos isso vai acontecer, mas que pode gerar até mesmo uma situação de TEPT, que a gente conhece como transtorno de estresse pós-traumático, porque você teve aquele contato com a perda, e aí esse TEPT vai fazer com que você fique revivendo aquela cena, porque o lance do TEPT é os flashbacks, o sonhar acordado que você tem o tempo inteiro, revivendo aquela cena e aquela situação. Na pandemia, você está em um momento de isolamento social com aquelas pessoas que muitas vezes são pessoas próximas, na qual você tem um vínculo afetivo, e aí, de repente, aquela pessoa que você está ali tendo contato todo dia, antes da pandemia, no momento pandemia, de repente ela passa por uma situação comórbida, ou seja, ela fica doente e chega o momento em que ela vem a falecer. E quando você entra em contato com o corpo dela já morto, você acaba recordando tudo aquilo que você passou, você acaba dando um significado para aquela imagem mental, para aquela visão que você está tendo, e tudo isso é impactante. Então, para se chegar a uma situação na qual seja, que eu chamaria de fator protetivo, seria de você, claro que nem todo mundo pode se dar o luxo de passar por uma situação dessa e não ver o corpo, algumas pessoas é inevitável. Então, se você consegue, tem essa possibilidade, na verdade, de passar por uma situação dessa sem ver o corpo, é menos impactante. Afinal, você não está vendo aquela perda e aquilo não ficaria em tua mente. Mas muitas pessoas, por exemplo, uma família, um marido e mulher, e aí um dos dois vem a falecer. Alguém vai ter que entrar em contato, vai ter que fazer todo o processo funerário, então é inevitável. E é aí que entra a questão, porque provavelmente não vai ser somente a visão que você teve ali, mas você também chegar em casa e perceber o silêncio. O só você estar sozinho. E também entra a questão, né, do tempo de duração do luto de cada um, né, por ser particular, cada um tem o seu tempo próprio. E surgiu uma dúvida pela leitora Psi, se eu não me engano, a respeito das fases do luto. Como que o terapeuta pode agir se o paciente ele travar em uma dessas fases e não conseguir seguir para a próxima, para poder passar por todo esse processo? Antes de passar para essa pergunta, eu queria complementar um pouquinho essa questão da despedida em si.
é porque ele falou muito do ponto de ver o corpo em si. Mas o enterro, a cerimônia, como a despedida que a gente não está tendo agora durante a pandemia, ela impacta positivo, na sua visão, impacta mais positivamente ou negativamente a elaboração do luto em si? Porque tem muito aquela questão de quando desce o caixão, né? Que é um momento da cerimônia de despedida, do velório, do enterro em si, que consolida, digamos assim, aquela despedida, que é um momento realmente que as pessoas param para ver que não tem volta a partir dali. E isso, durante a pandemia, foi retirado em escala. Então, as pessoas não tiveram mais esse momento de despedida, os cemitérios foram fechados, e o número de perdas em si, o número de lutos vivenciados por pessoas que já têm um significado grande para cada um, aumentou exponencialmente. Pessoas, às vezes, em um mês, perderam 2, 3 pessoas. Então, como isso é vivenciado hoje, assim, durante a pandemia? Você acha que o enterro foi... a ausência do enterro dificulta a elaboração do luto, esse distanciamento? Como que fica todas essas questões pertinentes a uma pandemia na questão do luto em si? Eu acredito que o enterro, ele tem sim um significado para cada pessoa, porque é aquele momento aonde, primeiro, você está tendo o seu último contato e a despedida. Claro que você teve uma perda, então entender que você teve uma perda faz parte do processo. Quando eu digo entender, eu digo ter ciência disso, que nem sempre as pessoas vão aceitar que teve uma perda, mas ela ter a ciência de que ela realmente teve uma perda faz uma diferença. Porém, quando chega no momento onde essa perda faz falta, ou seja, no cotidiano, se você não tem essa despedida, para muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas são aquelas pessoas que tiveram um ente querido que faleceu e que é próximo, tem um significado, e você não teve o último momento para se despedir, para, ainda que mentalmente, ainda que em pensamentos, você dissesse as suas últimas palavras e pudesse se despedir e olhar, nem que fosse para o caixão, mesmo que aberto ou fechado. Então, isso tudo contribui para que aquela pessoa tenha um último momento com aquele ente querido, com aquela pessoa familiar, aquela pessoa próxima que faleceu. Então, isso é algo que, para muitas pessoas, realmente influencia. Claro que também tem um outro lado, que ver a pessoa no caixão, naquele momento, também pode impactar de uma forma negativa, mas que faz parte de todo o processo de luto, porque por mais que se impacte de forma negativa, ainda assim, nesse momento, quando ela recordar, ela vai saber que ela esteve lá e que ela teve, sim, a chance de se despedir. Para muitas pessoas isso é, sim, significativo. Surgiu uma dúvida aqui do psicossaúde mental. O que fazer para que o paciente não sinta que foi privado desses últimos momentos ao seu lado do ente querido? Muitas vezes, quando o paciente entra em contato, por exemplo, quando eu era mais novo, eu tive um avô, e é por isso que eu me chamo José Antônio, né? Eu tenho um neto no final do nome, e o meu avô era José Antônio. E eu não tive esses últimos momentos com ele. Para mim, durante a infância, foi muito significativo ter a notícia de que ele havia falecido e que eu não tive os últimos momentos. Ou seja, de estar lá, de entender. Não sabe, eu fui saber muito mais velho já o real motivo do falecimento do meu avô. Então, tanto que eu fiz terapia para me entender e isso estava no meu processo terapêutico. Então, faz parte de todo o processo de luto e de perda. Já um pouco mais velho, eu tinha uma avó, uma bisavó, na verdade, na qual
eu tive o contato com ela quando ela tinha diabetes e ela já havia amputado a perna e ela estava passando por um processo de estar no hospital, no qual eu pude acompanhar de perto. Então, era algo que eu já sabia que ia acontecer, eu já via me preparando pouco a pouco, mentalmente, para essa perda, para o momento em que ela fosse falecer. E a diferença entre o caso do meu avô, onde eu tive simplesmente uma notícia que eu tinha o meu avô, de repente o meu avô sumiu e eu não pude ter contato com ele, quando me chega a notícia de que ele havia morrido, falecido. E com a minha bisavó foi diferente, porque eu já estava ali acompanhando dia a dia, sempre acompanhando o quadro clínico dela e esperando aquilo. Então, eu já sentia que ia chegar o momento onde ela iria falecer. E isso foi significativo porque não era só ver que ela estava doente, que ela já estava quase morrendo, mas sim de estar ali junto, poder acompanhar, poder fazer que ainda assim o mínimo possível por aquela pessoa, tá perto. Esse calor humano, na psicologia a gente fala muito, né, do calor humano, e isso faz toda a diferença. E também entra na questão desse processo aí de aceitação. Comentaram uma pergunta aqui no grupo do WhatsApp que eu até fiquei curioso a respeito de algumas pessoas estarem tomando esse cuidado na quarentena, né, na pandemia, e outras pessoas não estarem. E, como sabe, nos jornais a gente sempre vê aglomeração e tudo mais. Uma pessoa que perde um ente querido próximo e depois se depara com uma situação dessa e sabe que, de certa forma, o ente estava tendo esse cuidado, estava se prevenindo, mas acabou sendo pego e não resistiu. Como lidar com essa revolta e com esse sentimento de, tipo assim, injustiça, né? Por uma pessoa que está seguindo totalmente à risca a quarentena, ter sofrido essa morte, né? Ter passado por isso e outras pessoas estarem passando bem. Seria mais essa questão de revolta. É uma questão de merecimento, né? Aquela questão do fulano não merecia isso, outro fulano merece. Eu ouvi muito e aí recentemente. Entra o sentimento de revolta. Eu ouvi bastante recentemente questões como, mas bandido, que isso, aquilo, tanto filho da... E não morre, e tá morrendo gente boa. Então é muito nessa questão também, né? Faz parte de um processo de negação, né? De você não querer aceitar que... Mas uma coisa que a gente escuta muito as pessoas falarem é... Porque quando a gente passa por uma situação e diz, com tanta gente, mas por que comigo? Ou com tanta gente, por que com aquela pessoa? Bom, a pandemia... Eu vou linkar com um caso de um paciente que eu tive, no qual ele chegava para mim sempre e dizia assim, nossa, essa pandemia tá me matando, porque todos os dias eu só vejo notícias de que morreram tantas pessoas em tal lugar, tantas pessoas em tal lugar. E aí eu fiz, tá, vamos lá. Você se sente culpado? E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que ele não deva se sensibilizar e nem se preocupar com o próximo, mas sim que, para aquele paciente, era interessante essa reflexão. Você se sente culpado com a morte de tantas pessoas em tal país ou em tal cidade distante? Não. Mas você se sente responsável por isso? Não, também. O que é que eu posso fazer? Eu fiz ok. Mas o que é que você está fazendo que te faz ter? E aí ele me dizia que se sentia sufocado, que se sentia... Ele falava uma frase que era, essa pandemia vai me pegar. Era como se a pandemia estivesse indo atrás dele. E aí eu dizia, tá, mas como que você chega nessa conclusão? E ele me dizia, sempre eu vou abrir notícias de jornal na internet e eu começo a ver quantas pessoas morreram, quantos casos novos. E ok. Eu cheguei e fiz, tá, então você tem um comportamento que é abrir as notícias da internet e você começa a ver quantos casos de morte aconteceram, quantos infectados a mais tem. Como você se sente quando você faz isso? Ele, ansioso, com medo, apreensivo e inseguro. E eu, ok,
Então, o seu comportamento é ver os noticiários, se sentir ansioso, inseguro, com medo. Isso é legal? Esse comportamento desencadeia esses sentimentos. Você acha que isso é legal? Ele, não. Eu fiz, ok. Então, o que é que você realmente precisa saber para se proteger e se prevenir de uma infecção, de um contágio? E ele me dizia, as medidas de higiene, usar a máscara, álcool em gel, detergente, lavar minhas mãos, se eu trouxer algum objeto da rua, ok. E isso, de fato, é a sua responsabilidade? Como é que você vê que essas medidas de proteção são, de fato, da tua responsabilidade? Com certeza, de 0 a 10 é 10. Então, ok. Mas aí entra a questão de entender que sempre alguém vai estar sem pensar no próximo, porque esse paciente, ele vivia sozinho, então para ele era muito simples ele se proteger, chegar em casa, todos os objetos que ele trouxe, ou seja, as compras do supermercado, ele acabar higienizando, limpando, mas para a pessoa que convive com outras ao redor, sempre alguém vai ter um ponto no qual pode ou não deslizar, e aceitar que uma infecção de uma pessoa foi justa ou injusta significaria dizer que alguém ou alguma coisa infectada chegou, e aí você entra na questão de culpar ou responsabilizar. Então, é muito disso que vem nossa, por que com essa pessoa, tanta gente que, na mente de uma pessoa que está apreensiva e que está com essa negação, tanta gente que merecia, né, porque se é que alguém merece ter uma infecção tão mórbida assim, então, de entender que os cuidados, eles não são somente para você, eles são para todos, familiares, pessoas próximas, até mesmo quem você não conhece e não é próximo. Mas que, se isso acontece, aceitar e procurar o tratamento. E quando eu digo tratamento, eu não digo somente fisiológico, eu digo mental também. Também, que é importante também, né? E falando sobre o tratamento mental, um ponto muito importante do ponto de vista dos profissionais da saúde. Por exemplo, os psicólogos mesmo, os terapeutas, eu mesmo conheço alguns que perderam alguns pacientes devido à pandemia. E como que é esse processo de luto, né, visto do olhar do profissional, ao ver que perdeu o seu paciente, que de certa forma não conseguiu ajudar, também entra a questão, não sei se muitas pessoas sabem, mas tem locais que eles são entubados até sem sedativo, né? Então, de certa forma, é ruim tanto para a família quanto para a pessoa que está sendo entubada e para o profissional ter que realizar isso, né? Como seria essa perspectiva? Bom, primeiro ponto, eu gostaria de dizer que muitas pessoas acham que o terapeuta ele tem que estar numa posição totalmente neutra. E, gente, não é assim. A gente se apega aos pacientes, a gente tem o desejo de que esse paciente, por exemplo, se ele chega com um quadro de dependência química, ou de ansiedade, ou de depressão, a gente tem tanto desejo quanto o paciente de que esse paciente evolua, de que essa pessoa melhore. E aí, ok, agora imagina você ter um paciente, ou seja, uma pessoa que chega para você no consultório e toda semana, naquele mesmo horário, e essa pessoa traz problemas no qual vocês juntos conseguem resolver. Mas chega um determinado momento onde essa pessoa tem a notícia de que ela está com Covid, ou que ela está com alguma morbidade, ou até comorbidade, e depois ela vem a falecer. Então, aquele paciente que na primeira sessão, na segunda, terceira, trazia um quadro e você enchia os olhinhos de lágrima de alegria porque via a evolução, de repente essa pessoa morre. E aí o terapeuta chora, o terapeuta
sente uma perda, ele passa por um processo de luto também. Claro que não é um luto como a mãe que perdeu um filho, mas ainda assim é um luto, porque aquela pessoa está vindo em contato com você toda semana, naquele mesmo horário, e você tá ali tendo um contato com essa pessoa no qual vocês estão juntos com um objetivo em comum, que é encontrar uma resolutividade para aquela demanda. Eu tive uma paciente que ela já havia resolvido diversas questões e chegou um momento de que eu disse, olha, fulana, eu acredito que já está no momento de você ter alta clínica, alta terapêutica. E ela dizia para mim que não conseguia, porque para ela chegava na sessão e eu me dizia, o que mais te incomodou durante essa semana? O que foi que aconteceu na tua semana? E ela não tinha, ela queria ficar falando, não tinha nada que incomodou, ela queria ficar falando sobre pontos, mas ela já conseguia caminhar com as próprias pernas. E a gente chegou no momento em que a gente juntos definiu uma atividade física para ela fazer, e aí quando ela começou a fazer atividade física, ela chegou para mim e disse assim, Antônio, hoje eu quero aceitar aquela alta clínica que você me propôs. E nesse momento, os meus olhos encheram de lágrima, porque quando você vê que aquela pessoa chega para você e diz que se sente segura e saudável para caminhar com as próprias pernas, porque na TCC a gente tem muito disso, produzir autonomia e saúde mental para que aquela pessoa se torne o seu próprio terapeuta, mediante as dificuldades que ela vai enfrentar no dia a dia. E aquela paciente ela já tinha isso, ela só não confiava em si mesma. E quando a gente inseriu a atividade física, ela começou a confiar em si mesma, porque a atividade física faz muita diferença. E aí, quando ela reconhece que pode caminhar com as próprias pernas, tudo isso faz você se emocionar. Agora, isso é um lado positivo. Agora, imagina essa paciente, e você geralmente tem a notícia de que o paciente faleceu por outras pessoas. Deixa de vir à terapia porque ela morreu. Isso tem um impacto muito grande para o terapeuta. É um luto também. O Bruno acho que está caindo ali. E nesse caso também a gente pensa muito quem está na linha de frente, né? Comentaram aí, não consegui pegar o nome, mas falou que estava nessa linha de frente do combate à pandemia. E a gente tem os médicos também pegando essa última esperança, às vezes, da pessoa. Bruno, você está caindo. Bruno, a gente não fala como você está falando direito, não. Está cortando. Então, os profissionais que estão nessa linha de frente, eles estão encarando diariamente o sonho de vida das pessoas, porque às vezes as pessoas chegam bem no hospital, as pessoas chegam recorrendo ali como realmente uma última esperança, já estão com medo, então depositam toda essa fé na equipe médica e muitas vezes ficam lá 2, 3 meses, um mês, né? Acho que eram 24 dias que estavam ficando em média de intubação, mas chegando a 3 meses, que a pessoa chega a ter entubada. Então, cria-se um vínculo ainda com a equipe médica antes da intubação. E como tem sido essa perda em si para a equipe médica? A gente está falando, eu vi que já li algumas pesquisas, estava pensando em fazer o TCC nesse sentido, que tem o transtorno de estresse pós-traumático para os médicos. E eu queria saber um pouco mais sobre essa questão em si. Essa perda da equipe médica, do médico tendo perda de seus pacientes ali, às vezes diariamente, e como isso impacta a saúde mental dele em si. Olha, para ser sincero, eu não vivi isso de estar num hospital, estar em contato com a equipe médica. Mas o que eu poderia dizer é que, imagina assim, você, um médico, um enfermeiro, ou uma pessoa que está ali acompanhando aquele caso, e quando eu digo ser um médico ou um enfermeiro, você já entende que na tua profissão você tem uma responsabilidade com a vida de cada uma das pessoas que estão ali. Só que, ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade com cada uma dessas pessoas, você tem com todas ao mesmo tempo. Você tem com cada uma e com o conjunto. Então, você tem que dar conta. Claro que você não está sozinho, mas você tem um contato com aquelas pessoas todos os dias. Então,
Mas da mesma forma que você se dá o crédito por ter contribuído para uma melhoria, para uma pessoa que sai com alta, que vai para casa curada, você também sente o impacto e a perda. Mas acontece que você pode sim ser uma pessoa na qual vai absorver muito isso, vai ter um significado vai dar uma significação negativa para essas perdas, como também você pode acabar passando por um processo que eu chamaria de calejamento emocional, ou seja, de que acontecem perdas, e não estou dizendo que isso aconteça com todos, mas que isso acontece sim com algumas pessoas, de que acontecem algumas perdas e a pessoa tem um impacto, mas não é tão forte assim. Isso acontece pelo fato de... Já vi diversos casos de médicos no qual acontecem as perdas e a pessoa lá até lamenta. É claro que ela não fica feliz por isso, ela lamenta. Mas o impacto não é como a primeira perda que ela vivenciou. Então, isso é muito subjetivo pelo fato de que é um processo natural que a pessoa cria como um mecanismo para lidar com aquilo, de que ela tem tantas perdas que se ela sente um impacto negativo em cada uma daquelas perdas, ela acaba sofrendo muito mais. Então, mentalmente, é muito mais fácil para a estabilidade dela e também profissional de ela lidar com aquilo como uma perda aqui, outra ali. Claro que isso não são todos, enfatizo isso, e que muitos profissionais da saúde até entram em transtorno de estresse pós-traumático, e muitos deles até optam por continuar após o fim do expediente para acompanhar aquele caso, criar um vínculo. Então, casos e casos disso. Isso que você falou parece que se associa muito com a ressignificação que a gente conversou no começo sobre o luto, né? Que no caso é como a pessoa vai enxergar aquela perda, como ela tem uma visão de si mesma, no sentido de responsabilidade, de limites, até onde ela poderia intervir, até onde ela fez, como fez. Então seria muito essa questão também de crenças da própria pessoa quanto a como enfrenta cada situação. Isso. Para passar até essa questão mesmo com a criança, né? Você sabe que isso de dar essa notícia para uma criança, quando eu estava acho que foi no meu quarto período da graduação, uma professora chegou para a turma e falou assim: gente, como é que vocês dão uma notícia para um adulto de que está num hospital e que um familiar morreu? Aí todo mundo dizia: ele se foi. Ah, ele não está mais aqui. Ele não vai mais voltar. E aí ela virou e falou assim: gente, qual é a dificuldade de falar? Porque quando você diz ele se foi, muitas vezes a pessoa entra no processo de negação, ele se foi para onde? E aí você entra numa bola de neve de ter que responder aquele ciclo de perguntas. E a pessoa complica. Então, e aí ela virou pra gente e falou assim: gente, qual é a dificuldade em falar a pessoa morreu? Porque é isso, você vai ter que falar um momento ou outro. A mesma coisa, quando eu falei do meu avô, eu tinha 6 anos de idade e eu não sabia o significado da palavra falecer. E aí o meu pai chegou para mim e falou assim: seu avô faleceu. E aí eu virei para ele e fiz assim: pai, e olha que engraçado, pai, o que é falecer? Eu sabia que o meu avô estava doente, eu não sabia o quê. Eu era muito novo. E ele ficou curado. Ou seja, ele falou ficou curado porque ele não conseguia me dar a notícia de que o meu avô havia morrido. Então, para ele, foi mais fácil dizer que ele ficou curado. Falecer é ficar curado. E eu fiquei pensando: ah, nossa, então meu avô vai voltar. E os dias se passavam. Até que eu cheguei para perguntar para outra pessoa, que era uma vizinha. Eu perguntei: o que é falecer? E aí ela me disse: morrer. Quando a pessoa morre. E aí, naquele momento, eu começo a chorar e eu tenho, de fato, a notícia. Então,
ser direto e saber como. Claro que você não vai chegar e dizer assim, do nada, olha, a pessoa morreu. Não, você vai chegar e dizer assim, como você tá? Você poderia sentar? Olha, a pessoa que você está aqui acompanhando no hospital, ou que você. A pessoa morreu. Então, você dá essa notícia, você não está dando a notícia jogada, mas você está dando a notícia de uma forma direta para que a pessoa compreenda, certo? E você vai continuar ali para dar um acolhimento, vai escutar aquela pessoa, porque ela vai entrar em um processo de luto ali mesmo. Não, eu não aceito, como assim? Eu quero ver. Então, vai ter diversas reações, mas você tem que dar uma notícia. E mesmo que seja uma criança, eu ainda acredito que a forma de explicar para a criança é a forma que ela entenda aquilo. Claro que tem um momento e tem um contexto específico para você dar aquela notícia. Até comentaram aqui se deve explicar através do lúdico, ou até pode trazer uma questão da pergunta da pessoa, Bia, mas de outra forma. Tem alguma abordagem específica que você acha que seja assim, mais fácil de passar essa visão do luto, de que a pessoa morreu para assim, como informação mesmo, sabe? Falar, fulano morreu, fulano faleceu. Tem alguma abordagem que seja mais fácil de passar isso para uma criança, para um adulto, para algum idoso, alguém que esteja passando por algum processo traumático? Quando a gente está falando de uma criança, a criança brinca. E muitas vezes na clínica essa criança não chega numa clínica e diz assim, olha, eu pensei isso, eu senti isso, e aconteceu isso, meu problema é tal. Não. Ela chega e você vai brincar com ela. Então, a terapia funciona através do lúdico. Só que esse lúdico tem significados em cada brincadeira. Mas, por exemplo, a Adriane B. Mariano falou uma coisa que é interessante. E é isso que eu ia falar agora. Até porque a criança compreende. Então, muitas vezes, você chegar para uma criança e querer passar uma informação de uma forma lúdica, assim, significaria dizer que ela pode até entender, sim, mas ainda assim, você não está trazendo aquela informação da forma mais objetiva possível. Por exemplo, no meu caso, se o meu pai tivesse me dado a notícia de, olha, o seu avô morreu, para mim, aquela ficha, aquela noção iria chegar muito mais rápido. Ou seja, a ficha iria cair de que ele havia morrido e eu não iria continuar esperando. Ou de chegar e trazer isso de uma forma lúdica, ainda assim eu poderia não compreender. Pelo fato de que, quando você traz o lúdico para a criança brinca muito com o imaginário. Então, essa criança vai estar levando aquilo na brincadeira e até o momento em que, se ela chegar a compreender, aquilo tudo pesa. E essa brincadeira acaba e vira uma coisa que, para ela, se tornou o fim da brincadeira e o fim também da vida de um ente querido. Então, chegar para essa criança, conversar, esperar um momento, ou seja, esperar um momento que ela estiver calma em casa, passar essa notícia e, olha, a tal pessoa, ou seja, teu avô, tua avó, tio, tia, mãe, pai, enfim, tal pessoa morreu. E aí essa criança, obviamente, vai entrar em um processo de como assim? Vai começar a chorar, vai negar, mas conversar. Mas você entende que aconteceu, mas eu tô aqui, tô com você. Então, conversar, porque a criança entende também. Sim. E falando até pelo que você falou, a questão não é nem tanto a notícia em si, mas é o acolhimento que vem em seguida, é você dar a notícia pronto para poder acolher. E até quanto a isso, não estava no programado, mas eu vou passar para o pessoal, que a Stephanie Rodrigues mandou aqui no grupo uma recomendação interessante. Grupo GAB, Grupo de Apoio a Pessoas Enlutadas. Para esse projeto GAB, tem o intuito de promover acolhimento psicológico sensível e gratuito às pessoas que passam
por esse processo de luta. Esse processo busca promover encontros quinzenais de forma online e grupal com o objetivo de construir formas e ferramentas para esse momento que pode se dar de forma tão dolorosa. Ela mandou o link lá no grupo nos grupos, ela mandou em 2 dos grupos, depois eu mando no terceiro, do evento, da live, depois eu compartilho lá no terceiro grupo para quem tiver interesse. Me pareceu bem interessante. Esses grupos de apoio em si, eles colaborariam para essa elaboração ao ponto de que as pessoas estão compartilhando experiências quanto ao luto, suas experiências, suas vivências com o luto, e podendo falar sobre isso. E uma outra pergunta que eu já deixo também quanto a esse tema. Você falou que o luto ele se dá tanto pela perda de pessoas, como de objetos, coisas que têm um apego significante. E quando a gente fala de uma pandemia, a gente está tendo o luto da nossa própria realidade, da nossa normalidade em si, quando a gente entra no isolamento social. Como você viu essa vivência do luto pelo isolamento, pela perda da normalidade em si? Olha, quando a gente fala de uma pandemia, muitas pessoas, ou seja, de um isolamento social, muitas pessoas têm um espírito de ser livre e sair, viajar, ou seja, de não ficar preso a um único ambiente. Só que aí, de repente, a gente está vivendo uma situação onde a gente tem um vírus no qual ele tem uma taxa de mortalidade alta e as pessoas precisam cumprir um isolamento social, precisam cumprir medidas protetivas, não somente por si, mas pelos outros, e isso significa dizer que essa pessoa tem que abdicar de vontades e desejos que seriam de sair para apreciar uma comida, sair para apreciar um cinema ou diversas outras coisas. E para isso, e para muitas pessoas isso tem um significado sim do cotidiano, das emoções e até mesmo do estilo de vida. Porque para muitas pessoas isso é um estilo de vida de poder sair, apreciar, até mesmo que seja sozinho, a própria companhia. Mas o não estar em um ambiente só o tempo inteiro. E aí significa dizer que você está tendo uma perda de algo que você tinha antes. E aí que entra o ressignificar. Porque muitas vezes você não precisa sair do seu ambiente físico para sair de casa. Você pode sair de casa, como, por exemplo, esses dias eu fiz uma chamada de vídeo com meus amigos e a gente ficou, vamos pedir uma comida? E todo mundo pediu o mesmo estilo de comida. E a gente começou a conversar e apreciar a comida, todo mundo por chamada de vídeo. Então, foi um jantar coletivo, mas virtual. E claro que não era a mesma coisa, a gente não podia apertar as mãos, se abraçar, conversar e conversar sobre o ambiente, mas a gente conseguia ter uma experiência tão qualitativa, ou seja, tão boa quanto se fosse presencial, e a gente ria, não tinha hora para acabar, todo mundo estava em casa, então tem suas vantagens, ou seja, seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas ainda assim faz parte do ressignificar de que o meu encontro com os meus amigos, ele não precisa deixar de existir, ele tem que ser reinventado. E quando você reinventa, ou seja, quando você vivencia aquilo uma vez, você consegue dar um significado. Por exemplo, a gente já está marcando outro encontro virtual para rir, conversar, pedir uma comida, e todo mundo pediu a mesma comida, claro que não no mesmo restaurante, mas todo mundo pediu a mesma comida, todo mundo conseguiu rir, todo mundo conseguiu fazer o máximo possível para ter a experiência de estar juntos, porque isso fazia falta. Parece até minha equipe que depois de ter a primeira reunião, estou marcando uma a cada 2 horas. Né, Bruno? Gabriele, oi? Mas vamos lá. Já está dando horário da live, está chegando mensagem até que no privado já da Caroline me noticiando que já deu o horário, no caso. Né? Ó, contagem regressiva aí, viu? Na hora certinha. Muito obrigado pela participação, José Antônio. Muito obrigado pela participação. O Bruno também foi muito bom, estou acordando com o tempo.
tá na contagem regressiva ali em cima. Primeira Pessoal, vez, a gente vai pegando o jeito. infelizmente chegamos ao final. Quer se despedir? Ainda dá tempo, 10 segundos. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Bruno. Gostaria de agradecer muito pelo espaço, por estar aqui.